Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar o episódio 54. Estou em Portugal continental. São 15 horas e 23 minutos do dia 5 de junho de 2024. Mas antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, quero pedir ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, nosso guia espiritual, para que nos proteja, para que nos dê um momento de paz, de amor, de discernimento, de fraternidade, que todos precisamos muito. Neste momento, neste planeta onde habitamos. Quero pedir ao guia espiritual deste trabalho, aos nossos guias, de todos aqueles, neste caso, daquele que irá transmitir este estudo e daqueles que irão ouvir, quer sejam encarnados ou desencarnados. Que a paz permaneça nos nossos corações e que assim seja. Vamos então dar início ao estudo dos livros dos Espíritos, episódio 54. Estamos no capítulo 8 da emancipação da alma e estamos a falar sobre o tema visitas espíritas entre pessoas vivas. A pergunta 418 com que vamos iniciar este estudo questiona o seguinte: uma pessoa que julgasse morto um dos seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderá encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo? Pergunta Allan Kardec. E dado o facto, poderia ao despertar ter dele a intuição? Olha que importante estas duas perguntas. A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: como espírito, a pessoa que figuras ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Quer dizer que ele pode ver o seu amigo. Se lhe houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo poderá ter o pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Opa, vamos lá ver aqui. Tudo é possível. Com esta resposta do Espírito Superior à questão de Allan Kardec, é assim. Então vejamos. Volto a dizer, tudo é possível. Mas tudo pode acontecer na Terra e no plano espiritual, como nós sabemos. Quando estamos no estado do sono, nesse trance de desprendimento parcial do corpo físico, podem acontecer muitas coisas e no mundo dos espíritos, como já dissemos, podemos encontrar amigos como inimigos nossos, por vezes, também nos procurando. Estão a ver que aqui acontecem as duas fases. Se tivermos alguma notícia que um nosso amigo tenha desencarnado, ao encontrá-lo podemos perfeitamente saber dele a verdade. Mas também verificar as suas condições. O espírito mais esclarecido saberá se o amigo pertence ao mundo físico ou não. A alma, ainda ligada ao vaso físico, é reconhecida por cordão de prata que ainda ligado à base do crânio do perispírito e ao crânio do corpo físico, ao passo que o desencarnado se encontra livre das cadeias da carne. Quantos amigos se separam mudando para outro país e por lá deixam a carne, encontrando-se depois no mundo espiritual pelas portas do sono, ou então pela desencarnação dos dois, não é? No amanhã, que eu acho que não está muito distante, a viagem astral será um facto comum. Os encarnados poderão deixar o corpo com facilidade, com a ajuda dos benfeitores espirituais. É sempre bom refletir, com a ajuda dos benfeitores espirituais. E passarão a viajar constantemente e frequentemente
e começam a frequentar escolas no plano da realidade, ou seja, no plano espiritual. E ao voltarem ao corpo, irão se lembrar de tudo o que ocorreu. Todos têm essa faculdade bastando, simplesmente, como que bastando desenvolvê-las. Alguns espíritos de relativo conhecimento e de evolução fazem a viagem astral consciente, assegurando a sua fé na vida que continua pela eternidade afora. Toda a humanidade deverá chegar a esse estado de alma, como sendo ele as bênçãos de Deus. As regras para esse desenvolvimento que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, todos os discípulos do Mestre tinham essas faculdades desenvolvidas e ainda outras que não estão ainda ao nosso alcance. O espírito acaba por ser o mundo dos significantes, se pensarmos bem. A alma se encontra aos seus próprios pensamentos inferiores. É aí, nos pensamentos inferiores, ela se encontra presa. É necessário que se faça com que conheça a verdade, pois a verdade irá ser a força libertadora de todas as vidas. O espírito livre abre-se ao sol de Deus, a flor nas claridades da natureza e as percepções que se encadeiam em todas as faculdades ocultas e tornam-se um sol. E nesta altura, o espírito pode voltar ao passado e ao futuro, conhecendo o seu destino, bem como o dos seus companheiros. Pensemos o seguinte: o espiritismo dá-nos noções bem claras do mundo espiritual. E as mensagens restadas nos livros são roteiros para toda a humanidade, esclarecendo como é o lar maior do espírito. É para todos os povos a grande esperança, onde e pela qual irão encontrar a felicidade. Se é aí que devemos procurar a verdade. Mas utilizando sempre meios lícitos, porque ela modificará a estação onde pegaremos o comboio que nos levará ao verdadeiro entendimento. O Cristo é o nosso guia. Quando nos desfaçamos dos sonhos, pois eles constituem a realidade, mesmo que pensemos ser ideias acumuladas no mundo da carne. Em meio delas se encontram verdades maiores, que nos trazem alguma luz, como compreendermos para entendermos, sim. Para entendermos melhor os nossos veres quando encarnados. Os que não se desligarem das sombras, aqueles que se deixam dominar pelas paixões inferiores, ao serem levados pelo sono, não vão para nenhum outro lugar, a não ser para as mesmas sombras. O importante nisto que eu estive a falar é que, se queremos a paz, nós temos que procurá-la logo. Porque a fonte onde encontramos a paz, ela encontra-se dentro de cada um de nós. Pensem nisso. E vamos entrar, então, estamos no continuação do capítulo 8, a emancipação da alma, e vamos entrar no tema transmissão oculta do pensamento. Na pergunta 419 de Allan Kardec, que é o que causa que uma ideia que é o que causa a que uma ideia de uma descoberta, por exemplo, surja muitos pontos ao mesmo tempo. E os espíritos respondem: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá ao despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso inventa a sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la.
E Allan Kardec faz um comentário muito curto sobre esta pergunta 419. Deste modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos mau grado nosso, o que constitui objeto das nossas preocupações no estado de vigília. Então, vejamos aqui. Vamos resumir isto de uma forma mais simples. E nesta pergunta 419 estás a falar de descobertas. Foi o que os espíritos superiores mencionaram. O espiritismo nos ensina que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra descoberto. Tudo já foi feito por Deus. Somos apenas instrumentos de divindade. Para que fique mais visível o seu amor para com os seus filhos. Os chamados aqueles espíritos sábios, ao se desprenderem pelas portas do sono, reúnem com consenso, claro, num ambiente que se é próprio, para conversações acerca daquilo que mais interessa. Aí são expostas ideias que lhes parecem mais avantajadas, como as descobertas, e o sentido de descobrirem o que está feito pela eternidade. Ao acordarem, lembram-se da chave que lhes faltava para completar o seu ideal. E como foram muitos os que ali tiveram em assembleia, vindo de vários países, as descobertas, se assim, eu acho que ok, podemos chamar de descobertas, surgem simultaneamente em vários lugares do globo. Uns mais atrasados, outros com uma certa dianteira. É que acaba por ser tudo de acordo com a percepção de cada criatura e a determinação do plano espiritual. Tudo já se encontra feito, descoberto por todos os espíritos. Apenas falta visão e maturidade para que aquilo que se encontra ligado à determinação superior possa ser dado a todos no momento certo e ser feito melhor uso dos valores nas mãos da humanidade. Podemos notar que quando se dá uma descoberta em determinado país, mesmo que ele queira esconder as suas façanhas, que acontece muitas vezes, infelizmente, mesmo que se tranca 1000 chaves, que acontece inúmeras vezes, infelizmente, esse segredo e essas ideias acabam-se por propagar. Primeiro, porque é a vontade de Deus. E segundo, porque podemos trancar tudo menos os pensamentos, que são forças livres. E esses chegam às mentes de outros cientistas pela sutilidade da natureza, que farão o mesmo que aqueles que os descobriram em primeira mão. Há uma coisa que temos de perceber, é que nada fica escondido no grande laboratório da vida. Nem o mal e nem o bem. Podemos esconder certos segredos quando no corpo, porém, ainda em espírito, a atitude é diferente. Por estar sob a ação das leis mais livres, que não são as leis quando estamos encarnados, não são as leis dos homens. Há de chegar um momento que essas leis livres de Deus possam ter ação entre as criaturas e não se precisar de esconder nada, pois todos agirão como uma simplicidade da criança configurada no Evangelho. Digamos, a escola da vida imortal, tudo está criado. Podemos ser, quando já estamos preparados, co-criadores em alguns casos, sujeitos ainda às retificações quando for necessário. O mais é a receita do Criador Divino, que faz tudo pela nossa felicidade. Se descobrirmos uma coisa que já se encontra feita há bilhões de anos, o que fizemos se não sermos instrumento da divindade para aquela descoberta? A doutrina espírita com Jesus concita os homens para que se reúnem em assembleias, levando a eles conversações edificantes, para que dali surjam ideias enobrecidas e que possam, pelo esforço em conjunto, descobrir o que está encoberto, visando o bem-estar das criaturas. Que o Senhor nos ajude na grande obra da educação dos nossos sentimentos
e, sobretudo, na paz das nossas consciências. Na pergunta 420, Allan Kardec questiona: podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos dos corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa e irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais difícil. Então, aqui vamos falar um pouco da comunicação espiritual no estado de vigília. Então, isso quer dizer que pode-se dar a comunicação em estado de vigília, um encarnado comunicar-se com outro mesmo à distância. O encarnado pode se comunicar com o desencarnado, também é possível. É comum e mais facilmente com o advento da doutrina dos espíritos. É a faculdade a que chamamos mediunidade. É que agora fala-se muito de mediunidade, mas nós temos de perceber que este intercâmbio, ela existe desde que o homem foi criado. Ela foi aperfeiçoada por Jesus e tendo seguimento pela doutrina dos espíritos. Hoje muito comum no mundo inteiro, como eu disse, e principalmente em países como o Brasil, onde tem um desenvolvimento da doutrina espírita muito grande, felizmente. É com a evolução das criaturas, essa faculdade de comunicação vai ficando cada vez mais apurada. E a telepatia torna-se um dom usado por todos na plenitude de tudo aquilo que ela pode oferecer. O pensamento adestrado é força divina, sem barreiras do universo. De espírito para espírito, como nós sabemos se dá a comunicação, estejam eles encarnados ou desencarnados. O pensamento fala onde quer que seja. O espírito não se acha tão encerrado no corpo que não possa expressar aquilo que deseja. Isto acontece quando estamos neste invólucro que é o nosso corpo físico, o nosso corpo de carne. Ele se encontra ligado por fios sutis. Nos pontos mais sensíveis dos centros de força, mas mesmo assim nada o impede de gozar certa liberdade. A comunicação, eu acho que a comunicação é a vida. Como é que se poderia viver se nós não comunicássemos? Já pensaram? Deus nos deu esse dom para nos mostrar a beleza da vida e o seu amor para connosco. O Espírito irradia suas luzes, as suas trevas. Depende do grau evolutivo que tenha e depende de onde seja. O Espiritismo, sendo Jesus voltado para a humanidade, nos ajuda a compreender todas as leis espirituais e nessa compreensão tiramos as lições sublimes e passamos a modificar a nossa própria conduta. Mudar é sempre o nosso objetivo. Todos os dias. Mesmo que às vezes não nos possamos aperceber, mas ele acontece todos os dias. Quanto mais crescemos para a luz, mais liberdade e responsabilidade iremos adquirir nos nossos caminhos. Então temos que entender que não vale apenas não violentar. É fundamental que, no lugar da violência, deixemos de surgir as ondulações da fraternidade universal, o que nos ajuda a sentir e a compreender o amor mais puro, a chamada pulsação do amor de Deus. É importante sabermos que não vale apenas combater o egoísmo e o orgulho. É necessário que, no lugar deles, deixemos palpitar nossos corações o desprendimento e a humildade. Para essas duas forças do amor nos levarem à felicidade, para estarmos com Jesus no coração. Neste exercício, ampliação dos nossos dons espirituais e outros que se vai descobrindo e vai-se ampliando, a criatura velha vai-se perdendo aquele corpo grosseiro.
assim, como que assumindo nova vida e surgindo com novas vestes de luz, capazes de mostrar a nós todos a esperança de encontrarmos o céu na nossa intimidade. É que desta maneira posso-se dar a verdadeira comunicação entre os espíritos. Esta comunicação na mais perfeita homologia da vida, da maneira que a felicidade é tanta que nós mesmos descobrimos que ela deve vir para nós no silêncio. Porque tantas trevas como a luz não podemos suportá-las de uma só vez. Procuremos aperfeiçoar as nossas comunicações em todos os sentidos. Vejamos que os grandes emissários de Jesus se comunicam e entendem todos os reinos da natureza, e algumas provas disso já foram dadas com os grandes vultos da história humana. Tudo fala, tudo se comunica, tudo responde. Mas somente Deus é o centro de todos os movimentos universais. Ele é a vida maior. E que importante esta questão 420, porque leva-nos aqui a pontos que são muitíssimos importantes e que por vezes não falamos neles, mas devemos interiorizá-los para o nosso próprio desenvolvimento, para nada mais. E vamos à pergunta 421. Kardec pergunta: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? E os espíritos superiores respondem: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. É que aqui Allan Kardec faz um comentário dizendo o seguinte: há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Pois, aqui nesta pergunta 421 estamos a falar de pensamentos semelhantes, não é? Então, vejamos assim. A analogia dos pensamentos faz duas pessoas ou mais no mesmo instante pensarem a mesma coisa. A formação dos pensamentos ainda torna-se um mistério para todos nós. Nós temos que lembrar-nos e pensarmos que só está ao nosso alcance do nosso conhecimento, aquilo que podemos conhecer, dado o nosso grau evolutivo. Quanto mais explorarmos, quanto mais formos conseguir ter Jesus no coração, quanto mais o amor, a caridade, o perdão, a humildade fazer parte da nossa vida, é que a formação dos pensamentos começa a clarear-se mais para nós. Mas por enquanto está longe. Sempre nos encontramos com a pergunta deste seguinte género: como se formam os pensamentos? Não é? Há muitos espíritas que não compreendem ainda isto. A força para pensar vem de Deus. Ela é, pois, como se eu consigo aqui. Ela é, pois, que uma ancila de Senhor, talvez, que a passa às nossas mãos como luz divina, de modo que possamos dar-lhe as tonalidades que quer nos nossos corações. A virgindade dos nossos pensamentos nasce de Deus. Nós somos apenas controladores, amplificadores e tonalizadores dos seus destinos. Torna-se os pensamentos semeantes que podemos nascer onde semearmos. É que isto é extremamente importante, porque vejamos que o homem
comunicativo. Em todas as suas comunicações já se encontra amadurecido de uma forma e começa a dominar suas ideias. O homem cristão, que já deixou nascer Cristo na sua intimidade, passa a mostrar o verbo ameno e a sua conversa se eterniza nos corações, deixando a esperança e a fé para aqueles que sofrem. Os pensamentos são domáveis, desde que comecemos a trabalhar neles antes que despontem na cidade da mente. Isso requer um pouco de paciência, temos de ter atenção a isso. Requer boa vontade e requer conhecimentos do segredo do amor. Se podemos perceber os pensamentos alheios, os outros podem sentir igualmente aquilo pelos nossos. Nós pensamos é uma grande responsabilidade. E os efeitos dessas ideias nos outros. Se boas, teremos de volta semelhante força. Se más, responderemos para as suas ações maléficas. Jesus foi o maior exemplo das ideias nobres, pensamento puros. E é por ele e dele que devemos firmar os nossos destinos, copiando seus exemplos de amor, perdão e caridade. Somos o que pensamos ser. No entanto, não queiramos de um dia para o outro transformar nossos destinos, já firmados há milénios sem conta. O trabalho deve ser na ciência do devagar e sempre. Persistir nas mudanças e bater na tecla todos os dias que uma hora a nota sai. A vitória do bem consiste em permanecer sempre no exercício da caridade, em todas as modalidades, se quisermos entrar por aí. Por exemplo, os espíritos se afinizam, sempre trocam ideias, mesmo que não estejam juntos. Eles têm aquela vibração, têm aquela afinidade. Os pensamentos entram em cadeia, elaborando ideias e firmando decisões. É assim que podemos dizer que nem sempre precisamos estar juntos para participar nas conversações. É que nós nunca estamos sós. Onde quer que estejamos, estamos sempre ligados por correntes mentais que nos surgem e nos deixam a oportunidade de nos inspirar nos outros. Ainda mais, nós todos conversamos uns com os outros onde quer que estejamos. Na linguagem universal dos espíritos. E muitas vezes, sem nos conscientizarmos desse facto, quando movemos o corpo de carne. Essa é filosofia divina. Filosofia que nunca se aparece. Por serem leis espirituais que nunca mudam. Porquê? Porque são internas. Somente as leis dos homens são mutáveis. O que se aperfeiçoa é o nosso modo de ser, é o nosso despertamento espiritual, é o modo de perceber as leis de Deus. Assim, a divindade é imutável. Ele é e nunca precisa ser outra coisa. Trabalhamos, pois, na nossa casa interna. Venho falar nisto quase todos os episódios. Para que cada vez mais os nossos dons despertem, procurando qualidades maiores. E nesse avançar, sempre nos percebemos melhores dias e a felicidade tão decantada por todos os povos se nos mostra mais visíveis os nossos caminhos, como sendo realidade e bênção de Deus para todos os filhos de amor. Estamos a continuar com o capítulo 8 da emancipação da alma e agora vamos mudar sobre outro tema: letargia, catalepsia, mortes aparentes. Bem que importante é este tema. E que perguntas surgem em todos nós sobre este tema. E que Allan Kardec, na pergunta 422, escreve o seguinte: os letárgicos e os catalépticos, em geral,
veem e ouvem o que em decorrer se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Pergunta Allan Kardec. E o Espírito responde, não. Pelo Espírito. O Espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. E porquê? Pergunta Allan Kardec. Porque aí se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos nos prova que no homem há alguma coisa mais que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Opa, aqui estamos a falar, então, veja lá, letargia e catalepsia, não é? Tentar explicar isto da melhor forma. Uma criatura em estado de letargia ou catalepsia fica impedida de falar e, por vezes, ver e ouvir pelos canais físicos. No entanto, ele percebe tudo o que se passa pela sensibilidade espiritual. Isso também ocorre com o espírito livre do corpo, que pode ter os mesmos impedimentos em relação ao corpo espiritual, ou seja, em relação ao perispírito. Não há nada, a não ser Deus, que possa impedir o espírito de se manifestar nos seus sentidos mais profundos. Porque o espírito é luz de Deus, com dons que ele mesmo deu por amor. Nos casos focalizados, o espírito fica impossibilitado de manifestar-se na área humana por impedimento dos órgãos materiais. O mesmo acontece com o perispírito, que mesmo com a tenuidade do seu corpo sutil, impede o espírito de se manifestar nestes casos. E assim acontece com outros corpos que têm funções como vestes e aparelhos no resguardo da alma para que se estenda e para que se entenda gradativamente a luz nos caminhos do espírito mortal. Outra letargia e outra catalepsia piores que as do corpo são aqueles dos sentimentos espirituais. Aqueles que dormem no mal. Esses são os mortos, como diz o Evangelho, na passagem de Jesus. Deixai aos mortos, o cuidado de enterrarem os seus mortos. Lucas 9, 59 e 60. Os seres humanos que param nas paixões inferiores se encontram num estado de letargia profunda, que podem demorar a desligar. Outros estão envolvidos na catalepsia do crime e da violência, vindo depois a sofrer as consequências da aceitação desse estado anormal. A cabeça do indivíduo que somente forma ideias perniciosas está em fase de horrível catalepsia e somente o tempo, a ajuda dos benfeitores espirituais e a boa vontade poderá ajudá-lo a sair dessas trevas. É que as sequelas ainda o acompanham por muito tempo. Os que ainda se encontram na letargia da fornificação, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme, da violência, demoram muito a receber. E não demoram muito a receber, mas irão receber durante muito tempo a dor como terapia divina, para que o despertar do sono e fazer lugares com certas formas muito íntimo ao amor, à paz e ao desprendimento, dedicando-se ao perdão das condições com pulso forte para a conquista da fraternidade. As letargias e catalepsias de momento provocadas pelos hipnotizadores ou chamados magnetizadores são breves. O pior são aquelas que nós mesmo caímos no transe pela falta de vigilância. E porquê a falta de vigilância? Por desconhecimento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso
se nós pensarmos bem, o Espiritismo com Cristo tem o poder de nos acordar para a luz de Deus, moldando as forças para as forças do bem, conduzindo-nos para a paz da consciência. É Jesus voltando e curando as nossas enfermidades por amor, mostrando-se como se deve, não como se deve, mas como devemos fazer para consolidar a cura definitiva no nosso mundo da consciência. É bom que compreendamos que somente vivendo as leis do amor entramos em plena sintonia com o amor de Deus, de modo a podermos receber e guardar as bênçãos de Deus para sempre no nosso coração. Devemos fazer, todos nós, irmãos, que habitamos aqui neste planeta Terra, devemos estudar todos juntos a filosofia espírita. Selecionar o que for conveniente, como diz Paulo. Não frustrateis o espírito, não desprezeis as escrituras, mas retendo o que é bom. Isto foi Paulo aos Tessalonicenses. É que o estudante de boa vontade, o honesto trabalhador, nunca fica sozinho no caminho, pois tem sempre mãos amigas que o ajudam a compreender as leis, facilitando suas práticas. Vamos acordar. Pois Jesus nos chama a todos para viver. E não devemos esquecer disso. Então, vamos para a pergunta 423, onde Allan Kardec questiona: na letargia pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir todas as aparências da morte e voltar depois de habitá-lo? Olha bem a resposta. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. A sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado. E se rompendo por efeito da morte real e pela degradação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu evolutório. Desde que um homem aparentemente morto volta à vida, é que não era completa a sua morte. Pois aqui vamos falar de letargia. Não, letargia. Às vezes menciono mas não é letargia. O estado letárgico, o espírito se encontra ligado ao seu invólucro físico, ao seu fardo físico. Não obstante, dá aparências de morte porque a sua força vital volta a um estado latente. Para bem dizer, ela se recolhe sem certas funções na atividade do complexo fisiológico. A alma somente se prepara para sair do corpo quando os órgãos entram em completa inatividade. Paralisando esses, o espírito nada tem a fazer a não ser sair da sua morada para a sua morada verdadeira. A chamada erraticidade ou o mundo espiritual. Contudo, essa saída depende muito das circunstâncias que o faz demorar pouco ou muito, do qual está ligado ao corpo físico. Poderíamos encontrar este tipo de assunto em muitos livros mediúnicos de muitos autores, onde alguns mostram que certos espíritos, mesmo com o corpo em estado de composição, ou até já decomposto, continuam ligados a ele, querendo tornar a vida física, sem desconfiar que não há possibilidades para que tal aconteça. Como diz o livro dos Espíritos, obra que não deixa dúvidas a todos os estudantes do Espiritismo, que a alma ainda está ligada ao corpo físico em muitos casos, pode a ele voltar a viver no seu instrumento físico, mas depois de se romper em laços espirituais terminou a sua atividade no mundo das formas, como espírito encarnado. É que nisto
que somente resta a esperança de reencarnar de novo para novas tarefas evolutivas. Não sendo completa a morte, há meios do espírito retornar às suas funções e comandar os seus órgãos, senão o corpo para continuar a sua tarefa. Em nome de Deus. É bom e muito bom que possamos compreender que tudo isto depende de muitos fatores, das quais destaque a presença de Jesus Cristo como um diretor espiritual do planeta que todos habitamos e trabalhamos, por misericórdia desse grande guia espiritual da humanidade. Com Jesus o caso é diferente. Ele, no caso de Lázaro, restabeleceu seu corpo físico e fez circular a força divina em seu organismo. Como Lázaro ainda estava ligado ao corpo, deu ordem, porque tinha essa autoridade, para que aquele espírito faltasse à vida física, e assim se deu, para a glória de Deus, que se manifestava visivelmente em Jesus. É que na história de Lázaro, ele passou a viver com as suas irmãs normalmente, enriquecido pela fé que já tinha no coração. Há muitos seres que sentem dificuldades em desligar-se dos laços que se prendem ao corpo na hora de se encarnar. Isso ocorre por falta de educação espiritual, mas a doutrina dos espíritos vem ajudar esses espíritos dentro de um esclarecimento lógico e fácil de entendimento, mostrando a todos que ninguém morre e que a vida continua além do túmulo, ainda mais. Ainda não mais, mas, sim, ainda com mais esplendor, requerendo assim do companheiro a abstinência dos seus pensamentos inferiores e limpeza da mente das más ações. Na letargia, as forças espirituais estão em decadência. E o espírito inativo, mas consciente das suas funções, só não pode mover-se devido às dificuldades dessa operação com os órgãos que lhe servem de instrumento. Mas as faculdades da alma, propriamente ditas, da profundidade do ser, essas são luzes da luz de Deus e nunca se apagam pelos poderes dos homens. Observemos que nos homens mais lúcidos, os pensamentos são mais rápidos, elevados e mais contínuos que nos homens mais próximos do lado primitivo, as quais faltam corpos que o ajustam para esse empenho espiritual. Para livrar desse estado de letargia de muitos corpos que revestem o espírito, é importantíssimo que nós procuremos Jesus. Que Ele, com os seus demais trabalhadores do bem comum, indicará como acender a luz no coração e tornar-se livre pelos conhecimentos da própria verdade. E vamos à última pergunta do episódio 2, a pergunta 424. Por meio dos cuidados dispensados a tempo, pode-se reatar-se lados prestes a se desfazer e restituir à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Olha as respostas. Sem dúvida, e todos os dias temos a prova disso. O magnetismo em tais casos constitui muitas vezes o poderoso meio de ação, mas restitui ao corpo o fluido vital que lhes falta para manter o funcionamento dos órgãos. Allan Kardec, sobre esta pergunta 424, faz o seguinte comentário. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária de sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra, em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo as aparências de morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de forma a permitir que a inteligência se manifeste livre e se torne inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. Então, vamos falar aqui de reatar laços. O fundo, ou seja, está-me a faltar a palavra, peço desculpa, estou um pouco cansado já. O assunto
Estamos a focar pela pergunta 424, com a sua magistral resposta é extremamente importante. Essa pergunta focaliza um tema a que se dá muita esperança, mostrando que o espírito tem poderes extraordinários, desde quando se empenha a fazer o bem na consciência dentro do saber e do amor. Em muitos casos, quando o encarnado está prestes a desencarnar e se encontra com mãos generosas, pode-se mudar completamente o quadro dessa situação. Mas um médium generoso é capaz de assimilar o fluido universal, transformando em magnetismo animal, e se em torno de si existem companheiros de linhagem espiritual, é possível levantar caídos e curar enfermos, e mesmo reatalados quase sempre desfeitos. O magnetismo pode muito, fazer muito mesmo, em diversos casos. Ele tem o poder de fazer circular a força vital nos corpos já desfalecidos por carência de tal energia. E nesse sentido recomendamos o passo bem orientado, a água fluidificada, a leitura nobre e as conversações edificantes. Jesus, o mestre dos mestres, conheceu todos os segredos da vida. Dava apenas uma ordem a um moribundo e restabelecia todas as funções dos seus órgãos em decadência. Assim fazia com os cegos, com os leprosos e mesmo com os tidos que mortos já. Era a força poderosa da sua mente carregada de magnetismo divino. As doutrinas espíritas, com a valiosa função de te fazer reviver o cristianismo, orienta todos os interessados em melhorar, podemos evoluir sempre melhorando, em melhorar o nosso padrão vibratório para franquearem todas as qualidades espirituais, para que possamos sentir as nossas mãos como que a força espiritual de curar enfermos e dar esperança aos que sofrem. E a fonte de todas as esperanças se encontra simplesmente no amor. Eu acho que esses tempos estão muito perto. Por muitas razões que não vou agora frisar, queremos desviar um pouco do estudo livre dos espíritos. Mas os tempos estão chegando. O chamado Jesus se aproxima cada vez mais das criaturas, no sentido em que se amarem entre si e aprenderem. O mundo espiritual, responsável pela educação dos povos, não está procurando defeitos exteriores nas criaturas da Terra, mas sim como que incentivando-as para a sua melhoria íntima. É a transformação dos nossos hábitos perniciosos em virtudes elevadas que nos levarão para a paz da consciência. Nós temos de ser instrumentos de alegria para os tribulados, mas, para tanto, é necessário que nos preparemos e eduquemo-nos aos pensamentos com o Senhor da vida. É que seja a nossa boca profusão de luzes, sejam nossas mãos divinas de Deus, semeando paz e tranquilidade por onde quer que nós podemos passar. Por onde passamos. Quantos enfermos existem no mundo precisando de mãos santas para que o toque seja feito por amor? Se esquecemos as palavras que podem ajudar no restabelecimento da harmonia em todos os seus corpos, que sofrem todos os tipos de padecimentos. Devemos também reatar laços que já estão destruturados em todas as áreas da vida, tanto espiritual quanto de amizades, para que a fraternidade cresça em todos os rumos e possa levantar a fé das criaturas, abrindo caminhos para um novo mundo, onde brilharão novas estrelas e novo céu. Cada vida que ativarmos para o bem será um ponto de luz a nosso favor. Não nos esqueçamos dessa verdade. Mas isso sempre é feito, terá que ser feito com exigências nas linhas do humor mais puro, como sendo a caridade bem conduzida, em cujos caminhos se irá refletir a alegria mais elevada.
E ficamos hoje por aqui e no próximo episódio, que vou tentar que seja esta semana ainda, nós iremos falar sobre outro tema neste capítulo 8, o sonambulismo. Mas antes, quero agradecer ao nosso irmão Jesus, nosso amigo espiritual, ao guia deste trabalho, deste tudo, ao guia espirituais, todos nós, eu que estou a transmitir e vós quereis receber. Muito obrigado a todos e que Jesus permaneça para sempre nos nossos corações e que assim seja. Obrigado por assistirem a este episódio 54 do estudo para o nome do Livro dos Espíritos. Até breve.